Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma oração para a energização do nosso planeta. Hoje, dia 8 de janeiro de 2021, sexta-feira. Estamos juntos trabalhando para o nosso irmão, para nós mesmos, em nome do nosso Pai. Nesse momento, vamos todos fazer vamos nos desligar dos nossos problemas, do nosso dia a dia, né? E vamos entrar em contato com o princípio de tudo e de todos, o nosso Pai Divino. Vamos respirando profundamente, vamos soltando lentamente, vamos relaxando, deixando os problemas de lado e vamos procurar o nosso Pai Divino dentro de nós, na nossa intimidade mais profunda. Quando nos conectamos com o nosso Pai, nós estamos nos conectando também com toda a comunidade espiritual. E agora vamos entrando em contato com os nossos irmãos cristificados. E vamos também entrarmos em sintonia com a mensageria divina, a corrente médica, a socorrista, a de pretos velhos, índios, hindus e caboclos, aos nossos anjos da guarda, mentores, amigos, conhecidos e companheiros de jornada evolutiva. Todos nós fazendo essa unidade de irmãos orando em prol do bem e do bom, em nome do nosso Pai. Com a graça de Deus, o trabalho de hoje está iniciado. Vamos à nossa primeira oração do dia, que é a prece de abertura que o José Carlos vai fazer. Prece de abertura. Ao Sagrado Princípio, Deus e Pai Divino, dirigimos os nossos anseios como servos humildes da excelsa doutrina do caminho, ensinada e praticada por Jesus, o Cristo exemplo de conduta, a fim de pedir as graças que possamos merecer. Dá-nos, Sagrado Princípio, o amparo das legiões mensageiras. Envia-nos, Pai Divino, a luz da verdade, para que, estribados nas práticas doutrinárias vinculada aos patriarcas, profetas, ao Cristo modelo, aos apóstolos, possamos trabalhar pela restauração do verdadeiro cristianismo, a trilha iniciática que conduz à divinização do Espírito. Sagrado Princípio, concede a teus filhos a graça de um novo Pentecoste, para que, cheios de dons do Espírito Santo, mediunidades ou carismas, possam eles conhecer teus santos desígnios e também com os sinais e prodígios daí decorrentes. Encham a terra de verdadeiros ensinos evangélicos. Perdoa, Senhor, as ignorâncias e fraquezas de teus filhos, ainda inconscientes, negligentes e imponderados. Afasta de teus filhos, Senhor, as tentações do orgulho, da vaidade, do ciúme e de todos os males derivados da ignorância, que tanto maculam os espíritos, empobrecendo-os na árdua tarefa de servidores da verdade, do amor e da virtude. Inspira teus filhos, Senhor, no sentido de conhecer a verdade e praticar o bem, porque fora disso ninguém é cristão,
ninguém desabrocha o Cristo eterno, que é o sagrado objetivo da existência. Pai Santo, infunde em teus filhos o sentimento de respeito às verdades eternas, perfeitas e imutáveis, para que, modificando a conduta, venham a transformar a terra em um mundo de paz e ventura, sem ignorância e sem erros, sem desesperos e sem lágrimas, graças a Deus. Graças a Deus. Novamente, para quem entrou depois, sejam todos muito bem-vindos. Com a graça de Deus, juntos oramos em prol do bem e do bom, em nome do nosso Pai. Juntos somos mais fortes. A Kátia, ela já teve uma mediunidade. Na ligação, iniciativas, um se coloca como centro desse imenso universo, como centelha que já compreende ser parte do todo, graças a Deus. Ela continua com a oração, destinamos ligações ao princípio, a Jesus e as legiões socorristas, e nesse momento participamos de um lindo trabalho, graças a Deus. Vamos continuar o nosso estudo que fazemos diário, que é a primeira parte da nossa oração, né? E nós estamos lendo o capítulo 17 do Evangelho Eterno de Oswaldo Polidoro, a Suprema Lembrança Crística. Nós estamos no último item da página 118, que é o item 4. A matéria na realidade, é a continuação do que a gente já estava falando ontem. Tá? Item 4. A matéria não é realmente ilusão, como tem pretendido algumas escolas hinduístas. Ela é a expressão da luz divina adensada ou solidificada. Nada mais. Uma vez que Deus não é ilusão, nem a luz divina, tampouco a matéria o é. É transmutável, tremendamente transmutável, mas não ilusão. E nenhuma centelha espiritual jamais fará a sua escalada biológica ou cristificadora sem usá-la em todos os seus estágios. Então, na realidade, nós temos aqui a nossa parte material, que nós pegamos do planeta, e temos a parte espiritual. E nada disso é ilusório, nada é ilusão. Isso é a centelha divina trabalhando em prol do bem e do bom. Cada partícula dessa centelha em evolução, crescendo como um todo. Né? Não existe isso de não existir. A gente só está no pensamento, a gente está no todo. Porque o nosso Pai está dentro de nós. E tudo está dentro do Pai. E toda a matéria deriva de Deus. Nada existe sem Ele, né? Então isso é muito importante, e isso existe, né? É uma energia condensada que se transformou em filamentos, lentamente foi adquirindo massa e se solidificou, né? Mas isso não quer dizer que quando nós voltarmos a ser Deus em Deus, faremos parte do todo sem ter essa matéria. Mas ela hoje é um instrumento importantíssimo para a nossa evolução. Né? Por isso que a gente encarna e a gente permanece tempos desencarnados. A gente vai evoluindo em todos os sentidos, aprendendo. Porque aqui na matéria nós também temos bastante aprendizado, aliás, muitos aprendizados. E também corremos riscos de errar muito e responder muito. Então, esse preparo é muito grande. Item 5. Portanto, lembra-te, assim que saíste de Deus, a divina essência criadora, sustentadora e destinadora, sem o saberes, porque eras inconsciente, criaste a primeira coroa energética. A luz divina revestiu-te, e tu te movimentavas através dela,
que para ti se apresentava com características individuais definidas. E foi esse o começo do teu carro da alma, o perispírito, o corpo astral. Né? Aquilo que nós já tínhamos conversado, né? Que lentamente vai se formando e a luz divina fica dentro e vai se adensando. Então vai tomando aquela cor mais opaca, porém internamente o brilho divino, a energia divina está ali, né? Como está com a gente até hoje na nossa intimidade. E olha o que coloca, esse foi o começo do carro da alma, do perispírito, corpo astral. Né? Item 6. Depois, lembra-te, nos milhões de anos, outras 6 coroas se formaram, por adensamento da mesma luz divina, e fostes atingido planos muito mais elevados na escala biológica. E fostes atingido planos muito mais elevados na escala biológica. Foste o habitante de corpos cada vez mais ricos em órgãos e membros, até chegar o dia em que deste entrada na espécie humana, como primata. As 7 coroas energéticas estavam prontas a agir, com seus chakras e plexos, para que pudesses penetrar na fase das compreensões intelecto-morais. Era a origem da fase humana, pois daí para frente, assim como tudo cresceu no carro da alma ou perispírito, de dentro para fora começou. Então a fase de diminuir de fora para dentro pela iluminação, sublimação ou divinização. Né? Então nós vamos encruecendo, né? Vamos materializando, aí começam a se formar todas essas coroas, começam a se formar os chakras, nós começamos a usar muito os nossos instintos, né? Instintos de preservação, sempre. E aí, quando nós atingimos no nosso planeta as 7 coroas, os 7 chakras, nós começamos a usar a parte intelectual, a nossa inteligência, porque aí já começa a abrir essa parte, a inteligência divina. E aí a gente começa a trabalhar com o intelectual e vai com a inteligência entendendo que tem de desabrochar toda a parte moral. Nos mundos e humanidades tem toda uma escalada para o aprendizado. Como as leis de Deus, os 10 mandamentos, que é toda a parte de convivência, as leis de harmonia, são leis que tratam da nossa moral, do nosso convívio, do respeito ao próximo também. E aí, quando isso acontece, que a população planetária já adquire essa capacidade, eles vão dando lentamente essas informações. Teve os códigos búdicos, teve várias pequenas partes e aí o completo, que era o mais adequado para a nossa população, que são os 10 mandamentos que Moisés recebeu. E não contente, o nosso Pai mandou outro Espírito cristificado para viver as leis, para ser o verbo modelo, para que a gente pudesse segui-lo. Então, nós recebemos, quando nós já tivemos a capacidade de nos preparar, de entender essas leis morais, a gente recebeu e vieram exemplificar para a gente. E aí cabe a nós seguir. O nosso Pai jamais exige uma coisa que a gente não tem capacidade de entender. Porque pode chegar num determinado momento e falar assim, não, você não pode pegar isso, isso não te pertence, mas você não entende que isso não te pertence. Ainda você não está preparado para entender que existem coisas que são suas e coisas que não são suas. É um exemplo, né? Mas quando a gente já está com essa capacidade,
de entender que eu não posso matar o próximo, que eu não tenho de pegar coisas que não é minha, que eu não posso prejudicar o próximo porque eu quero, porque eu gostei da pedra que está na mão dele, e assim por diante. Eu começo a melhorar a minha parte moral, começo a me respeitar mais, porque eu também estou respeitando o próximo, né? Eu estou usando mais a minha inteligência, né? E não só o meu instinto. E aí sim, essas coisas vão crescendo, e quando a população já estava preparada para isso, recebemos as leis. Claro que, infelizmente, nós estávamos preparados, mas nós queríamos receber. Essa população quer mudar. É isso que a gente tem de orar muito, porque a gente precisa mudar, porque isso é necessário para a nossa evolução íntima e é necessário para a nossa evolução como humanidade, né? Então, as leis é um marco muito importante. A vivência das leis é assim, aquilo que ia fazer a gente sair dessa fase da barbárie, da infantilidade, da juventude sem ter nenhuma preocupação, para uma fase de maturidade com respeito, querendo crescer, querendo evoluir, querendo ser melhor. E é isso que nós precisamos querer, é essa mudança, né? E quando aqui nesses itens da Suprema Lembrança Crística, eles estão nos mostrando a nossa evolução e os pontos do nosso crescimento e os pontos de tudo aquilo que nós temos de mudar e melhorar. Porque enquanto nós, eu já falei isso várias vezes, a espiritualidade fala isso direto, seu Oswaldo falava isso direto, quantos irmãos nossos que trabalham em prol do bem e do bom, né, que tem a comunicação entre os planos, não fala. Enquanto a humanidade não estiver todos trabalhando em prol do bem e do bom, querendo o melhor, não querendo pilhar, mas querendo acrescentar, querendo crescer, querendo evoluir, nós não vamos, como humanidade, como povo, como uma única nação crescer, né? A gente não pode esquecer, o planeta Terra é um. A gente, todos nós, em espírito, somos filhos de Deus. Nosso espírito é do Pai, né? Somos parte e relação deles. E a matéria, a gente pega do planeta. Claro que tem o DNA, RNA, tem toda essa história, a gente segue as fisionomias, características dos nossos pais, tudo bem. Mas a matéria, o composto, a organização é a mesma. Se muda um conceitinho, uma cor, um tamanho, uma forma mais gorda ou mais magra, cabelo liso ou cabelo crespo, isso não tem nada a ver. Porque somos filhos do mesmo Pai. E somos, em matéria, a parte material, somos do planeta Terra. Tanto a gente pega dele e depois, quando a gente terminou a nossa jornada, ele pega da gente. Ele retorna, recebe, decompõe, se transforma nos átomos, nas moléculas e cria as novas matérias. Então é isso. É mutação, é eterna continuidade. Então não existe gente melhor ou gente pior. Existe sim espíritos que estão mais conscientes e menos conscientes. E está na hora daqueles que estão mais conscientes orar muito, pedir muito discernimento para fazer o melhor, para ser o exemplo, para ensinar para aqueles menos conscientes a se transformarem em mais conscientes. Ah, imagina, isso não vai existir, vai acontecer. E nós vamos viver num planeta extremamente harmonioso quando isso acontecer. Vai ser muito maravilhoso, né? Então não podemos esquecer, né? Somos deusinhos, né? Somos cristinhos em potencial, né? E somos filhos de Deus. Então cabe a nós fazer o nosso melhor.
Porque a gente não pode esquecer, a nossa inteligência é a inteligência divina. Quanto mais a gente evoluir, mais a gente vai captar e entender as coisas. Então, por hoje é só. Deixo aqui ler as mediunidades. A Kátia: graças a Deus, há tanto tempo usamos a matéria para a nossa evolução que a consciência precisa ser cutucada para lembrar-nos que há uma fagulha do Espírito Divino em elaboração para participar do cosmos que se amplia. A Desirê: vejo vários portais abertos de diferentes níveis de aprendizado. Em cada portal, um espírito de luz orientando os espíritos que estão ouvindo as palavras, graças a Deus. A Kátia: lindo ver que as escolas astrais nos atraem. De tempos em tempos as lições são retomadas. A força moral é o que mais mobiliza nossa alma. E ela continua: iniciamos doação de parte do que desejamos em prol do que quem necessita, graças a Deus. Tudo segue com um amparo, leveza e amor, graças a Deus. Como é bom ter essa comunicação entre os planos, a gente saber o que está acontecendo, a espiritualidade nos mostrando, dando as informações e nos dando o caminho. É tão importante, né? É uma grande mudança que essa humanidade vai precisar entender. Poderia ser com muito mais facilidade, mas infelizmente ela não quer ouvir por enquanto, então é com mais sofrimento. Vamos agora começar as nossas energizações. Vamos nos ligar nos nossos pedidos, que todos nós temos pedidos, pedindo bênçãos divinas, naquilo que a gente está precisando, naquilo que a gente sabe que algum amigo está necessitado, sempre subordinado, que Deus sabe o que faz e que o melhor aconteça. Mas a gente, como filho de Deus, nós podemos pedir para os nossos irmãos e podemos pedir para nós mesmos, claro, né? Então vamos pedindo bênçãos divinas em todos os sentidos, o que cada um gostaria. Vamos fazer um pedido bem específico de harmonia e bastante discernimento para cada um de nós que vai estar em contato com os nossos irmãos, com outros espíritos em evolução. Vamos pedir limpeza nas nossas casas. Nas pessoas que lá habitam, trabalham ou frequentam. Pedimos bênçãos também em todos os ambientes públicos que nós frequentamos. Vamos ampliando esses pedidos de casas e ambientes públicos para todo o nosso planeta.
Vamos pedindo bênçãos divinos aos nossos irmãos que estão sofrendo males físicos e espirituais, doenças, sentimentos, se sentindo deprimidos. Que a Ivana também já pediu, também uma pessoa que está internada. Então, vamos pedindo bênçãos para todos os nossos irmãos que estão internados, que estão passando por problemas físicos, para os nossos irmãos que não conhecemos, mas que estão sofrendo de cânceres, de fogos selvagens, de doenças kármicas, de AIDS, problemas cardíacos, porque apesar de termos hoje essa pandemia, outras doenças não pararam só por causa da pandemia, elas continuam. Então pedimos bênçãos para todos os nossos irmãos que estão em hospitais, que estão em casa sofrendo. Pedimos bênçãos para toda a população planetária que está passando fome extrema, necessidades extremas, dores extremas, em locais de guerras, brigas, rancores, de desavenças das mais diversas. Zé Carlos vai fazer a oração dos mais chegados e aí as outras bênçãos nós vamos fazer junto com os nossos irmãos de energização hoje. Oração dos mais chegados. Chegamos, Senhor Deus, princípio onipresente, ao conhecimento de que és Espírito, essência divina, causa originária de todos os efeitos. Chegamos ao conhecimento, Senhor, de que te revelas como Espírito e matéria, mundos e humanidades, e que ao término do ciclo relativo a tudo reintegras, porque do Espírito e da verdade tudo deriva, e ao Espírito e à verdade tudo retornará. Chegamos ao conhecimento, Senhor, que teus filhos são normais herdeiros de tuas divinas virtudes, e que, através do espaço e do tempo, dos mundos e das humanidades, das encarnações e desencarnações, enfrentando todas as modalidades de vicissitudes, devem atingir a sagrada finalidade pelo desabrochamento das lactentes virtudes divinas, que habitualmente chamamos de Deus interno. Chegamos ao conhecimento de que, através dos anjos, ou filhos teus bastante desabrochados, em suas virtudes lactentes, e de outros tantos filhos teus, dotados de dons intermediários, enviaste o supremo aviso, a inderrogável lei de Deus, por cima da qual ninguém jamais passará, pois tudo e qualquer desvio terá de ser resgatado até o último cêntimo. Chegamos a saber, Senhor, que enviaste um verbo exemplar, um alfa e um ômega, ou que representa principalmente o que de ti deriva, em espírito e matéria, a ti devendo retornar como espírito e verdade. Chegamos a conhecer, Senhor, que entregastes dons espirituais intermediários ou mediunidades na Bíblia, chamados dons do Espírito Santo, para não faltarem a encarnados e desencarnados as consoladoras oportunidades de contatos. Sabemos, Senhor, que para teus filhos terem conhecimento dos valores doutrinários de tais dons, enviastes 2 batismos de dons,
um por Moisés e outro por Jesus, como lemos no livro de Números, capítulo 11, e no livro de Atos, capítulo 1 e 2. Chegamos a saber, Senhor, que não tendo Moisés e Jesus dito tudo sobre doutrina, devemos procurar a complementação nos capítulos 12, 19, 14, 21 e 22 do Apocalipse. E chegamos a saber, Senhor, que tais informes finais estão prometidos no Apocalipse, com o nome de Evangelho Eterno, e que, Senhor, tudo está exposto no livro Evangelho Eterno e Orações Prodigiosas. Portanto, Senhor Deus e Pai Divino, aqui nos colocamos ao Teu serviço, ao Teu apostolado, procurando preparar os Teus filhos lotados no planeta, os que vierem a herdar a terra dos futuros ciclos, para o período apocalíptico chamado de um novo céu, uma nova terra. E chegamos, Senhor, à conclusão mais inteligente, que é apelar ao Teu absoluto poder, a fim de que não cairmos em desvios. Dá-nos, Senhor, a graça dos carismas e a presença dos anjos ou filhos Teus, mais sábios e fiéis, mais lúcidos e dadivosos, mais capazes de testemunhar a lei de Deus a ser vivida, o verbo modelo a ser imitado e os dons mediúnicos a serem nobremente cultivados. Graças a Deus. Graças a Deus. A Kátia colocou, graças a Deus, uma grande limpeza acontece com energias que vêm da natureza. Mentes acalmadas, corpos cuidados. A grande mãe percorre com suas legiões o planeta, emana carinho e aconchego. A Desirê continua a retirada de ectoplasma que começou no início da semana para hospitais de todo o mundo, mas mais na África, graças a Deus. Ela continua, estão fazendo também um trabalho de maior foco no nosso mental, graças a Deus. E agora, todos juntos, com os nossos irmãos energizadores do planeta, vamos nos unir e com a mente e coração, vamos pedir muitas graças divinas, muitas forças e oportunidades para todos os trabalhadores em prol do bem e do bom, os trabalhadores encarnados e desencarnados dessa nossa população planetária, né? Esses médicos, esses cientistas, esses faxineiros, esses diretores, professores, cada um fazendo a sua parte, aqueles que estão trabalhando realmente em prol do bem e do bom, e todas as legiões angélicas. Vamos pedir essa bênção divina para esses nossos irmãos trabalhadores. Vamos pedir bênçãos divinas para toda a população planetária, composta de encarnados e desencarnados, incorporando isso aos irmãos que estão entrando para a fase da matéria, encarnando, e os irmãos que estão saindo da matéria estão desencarnando. Vamos pedindo as bênçãos divinas. Pedimos bênçãos divinas também para todos os dirigentes do planeta, de todos os níveis, que sejam mais conscientes, que pensem mais na coletividade, que entendam que um ato feito errado
gera muitos problemas para muita gente. Que sejam mais altruístas e menos egoístas. Pedimos bênçãos divinas para toda a matéria do nosso planeta, em todos os reinos, mineral, vegetal, animal. E vamos pedindo bênçãos divinas para a água, vamos fluidificar as nossas águas, dos nossos corpos, das nossas caixas d'água, dos copos de água e jarras que nós bebemos, das nascentes e fontes que entregam as águas nas nossas casas, nos rios, mares, nas geleiras, nas chuvas, as águas que é utilizada pela boa espiritualidade. A água fluidificada é uma ferramenta poderosíssima para todos os filhos de Deus, porque é colocado todas as energias que cada um precisa. E cada um pode fazer, não precisa pagar, não precisa nada. Mas precisa, quando for fazer a sua água, se ligar com Deus, pedir que o melhor aconteça e que tudo aquilo que está sendo que precisa que seja colocado naquele recipiente. Mas tem de ser feito com mente e coração. Este é o santo remédio. Pedimos bênçãos divinas também para todas as faixas espirituais do planeta. E como não poderíamos deixar de fazer, com o nosso melhor sentimento, o nosso melhor amor, aquele amor de verdade, o amor que se espelha no amor divino, vamos jogar para cada molécula, cada célula do nosso planeta, nós juntos, nessa corrente de amor, de fraternidade, vamos martelar o planeta com esse sentimento, formando aí explosões divinas de boas energias, atingindo a todo o planeta. Graças a Deus. A Maroca colocou aqui: pretos velhos, índios, hindus, fazendo limpezas, não só nos lares e nas pessoas que necessitam, mas no planeta inteiro. Jogam um pó dourado e erguem algumas flechas com fogo nas pontas. Graças a Deus. Vamos agora partir para o final do nosso trabalho, agradecendo a todos os nossos irmãos encarnados e desencarnados que participaram, que doaram seu material em prol do bem e do bom. Agradecemos a todos os nossos anjos da guarda, amigos, conhecidos, companheiros de jornada evolutiva, as legiões angélicas dos pretos velhos, índios, hindus, caboclos, os médicos, as socorristas, a mensageria divina, os nossos irmãos mais velhos, os nossos irmãos cristificados, os coordenadores, os diretores do planeta. E agradecemos ao nosso Pai Divino, o princípio sagrado de tudo e de todos.
Lembrando que daqui a pouco, às 9 horas, no Facebook do Divinismo, a Lenir e o Jorge vão fazer o trabalho de energização do planeta. No domingo de manhã, às 10h30, no Instagram, Divinismo Salsalito, a oração de energização do planeta. Domingo à noite, às 20 horas, o Paulo Macedo vai fazer o trabalho, aquele mais interativo que nós fazemos no Jitsi Meet. Quem por acaso não tiver a senha, o acesso, me passe aqui no direct o telefone do WhatsApp, o número do WhatsApp que eu envio. Segunda-feira, a Érica e o Jorge voltam aos trabalhos às 14h30 também no Divinismo. Então, esperando que o trabalho de hoje tenha produzido bem, no aguardo de novas oportunidades. E o nosso trabalho vai ser na segunda-feira, às 20 horas, aqui no Divinismo Perdizes. Com a graça de Deus, a oração de hoje está encerrada. Muito obrigada, gente. Um maravilhoso fim de semana a todos. E até agora nas orações e segunda-feira na nossa. Tchau. Muito obrigada. Juntos fazemos a diferença.